Gênesis 15. Depois que o Abraão voltou de libertar o Ló e o pessoal de Sodoma e Gomorra, que os 4 reis haviam prendido e levado cativo, levou toda a riqueza de Ló, a coisa foi séria. Aí o Abraão foi, armou 318 servos em casa, conforme a orientação de Deus, foi atrás daqueles reis e os venceu e trouxe tudo de volta. O rei de Sodoma falou: "Se eu me dá só as almas, só as pessoas, o resto fica tudo para você." Ele disse: "Não, eu fiz uma promessa ao Deus dos céus, que nada eu vou tomar, desde um simples cordão de ouro até um cordão de sapato, não vou pegar nada seu." Isso aí agradou a Deus. Então aqui diz no versículo 1, depois dessas coisas, dessa ação brilhante que Abraão teve, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão." Aí o Abraão pegou e fez um pedido a Deus. Olha o que ele falou. E disse Abraão, aquele tempo era Abraão, depois passou para Abraão: "Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer." Disse mais Abraão: "Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, que é esse mordomo." Aí Deus falou para ele, aqui ele não prestou atenção direito, sem querer fazer crítico a Abraão, que é o pai dos da fé, é um grande homem, foi grande diante de Deus. "Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro." Aquele que vai sair de você vai ser herdeiro. Onde está o erro aqui, missionário? Bom, isso os anos foram passando, eu não tinha jeito. Aí a Sara, esposa dele, disse: "Abraão, não dá mais. Eu já estou com tantos anos de idade aí, não tenho condição de ser mãe, e você então tem um caso com a minha serva, Agar, e o filho vai ser meu." E o Abraão acreditou. Se ele tivesse olhado esse pontinho, ele não teria feito o que fez. Aí nasceu Ismael, e ele foi apresentado, e eu disse: "Não, esse não, vai ser um de você com Sara." E deu uma puxada de orelha nele. Muitas vezes nós não prestamos atenção no que Deus fala, tomamos uma decisão, e depois, foi coisa boba. Não, tomamos na luz, na revelação de Deus. Então temos que segurar aquilo que Deus falou. Bem, aí a Sara foi ficando mais velha, o Ismael já estava com 13 anos de idade, e estava agora debochando do filho que nasceu, Isaque, porque Deus cumpriu a palavra. Abraão estava com 100 anos, a Sara com 90, quando aconteceu que ele e Sara tiveram Isaque. E não foi esse mordomo que foi. Aliás, anos depois, esse mordomo foi mandado por Abraão, na terra dos parentes dele, para pegar uma esposa para o Isaque. E ele foi. Bom, o que aconteceu aqui? Por que houve isso? Porque ele não prestou atenção, e às vezes nós não prestamos. É um detalhezinho que Deus falou, a gente sai fora da coisa. E saímos fora do plano de Deus, que o plano de Deus era ele e Sara. Mas não tem jeito, mas Deus faz qualquer coisa. E fez. Ela foi parto normal, ainda levava 2000 anos para aparecer um homem chamado César, que seria imperador romano, que ia mandar rasgar a barriga de uma mulher que estava morrendo. Ela ia morrer, porque a criança não sairia de jeito nenhum, e para salvar a criança. Então, por isso que é cesariana. Ele que mandou esse negócio. Mas o Abraão não acreditou. A Sara teve parto normal, amamentou. O dia que tiraram a amamentação do Isaque, o Abraão deu uma festa, de tão alegre que ele estava. Pega essa palavra. Temos que prestar atenção no que Deus está nos orientando. Mas o fulano falou: "Eu não quero saber de que ninguém que fala, eu quero saber de mim. E dessa maneira eu vou fazer a obra de Deus." Quando eu comecei o ministério na televisão, 78, 79, um grande líder me chamou e disse: "Eu quero te dar um conselho." Aí eu: "Jesus, misericórdia, já vem coisa do homem aí. Soares, você tem que fazer o seguinte:
5 horas da manhã você tem que estar nas fábricas do ABCD, quando o pessoal chega para trabalhar, e pregar mesmo o evangelho, mas enfiando coisa contra o governo. E você vai ver, todo mundo vai superlotar suas igrejas. Eu falei, irmão, desculpa, eu vou fazer igual o Senhor Deus mostrou em Atos 8. Filipe desceu a Samaria e pregava a Cristo. E a multidão unanimemente prestava atenção, porque viu os sinais que fazia. Eu vou seguir esse caminho. Muito obrigado pelo seu conselho. Não saia daquilo que você crê na palavra. Aquele dia podia ter sido a minha derrota. Os militares tomavam conta, ele queria que eu fosse para lá pregar contra militar. Eu não tenho que meter em política A ou B, eu tenho que meter na palavra de Deus e tentar entender para poder obedecer. Continuando aqui agora. Então o levou, então veio a palavra do Senhor, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, que não era o mordomo. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Aí vem, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Se ele não cresce, não seria. O que eu crer aqui que eu noto? Ele parou com aquelas reclamações, mas Deus. Aí deu uns dias, Deus chegou para ele, depois que passou tempo, e disse, o momento certo chegou. Abraão, eu não tenho problema, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, e a promessa se cumpre. Foi aí que a Sara teve a bênção, e diz lá em Atos que ele já estava amortecido, e Deus devolveu a vida para ele, e ele então foi pai. E quando Deus dá um dom, o dom continua, porque a Sara morreu 37 anos depois, ele casou-se com uma outra mulher, que devia ter ali, eu penso, uns 25 a 30 anos, chamado Quetura, e teve 6 meninos, fora as meninas que não se contavam na época, aqui na Bíblia não registrava as meninas, só os meninos. Você vê como é que a bênção de Deus vem. A bênção que Deus dá para você em qualquer área da sua vida, é para continuar. Você não abra a mão dela, porque ela é a sua aliança com o Senhor Deus. E aí Deus abençoa você. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos agora a Belo Horizonte e ver o que aconteceu lá. Foi no dia 23, às 18 horas, foi uma reunião muito poderosa. Já vimos parte dela aqui, mas temos mais para ver. E no próximo culto, eu vou pedir para eles colocarem aquele caso que eu já falei no culto aqui, que na segunda-feira de manhã, mas estava tanta presença de Deus, a igreja lotada de pessoas, e a igreja lá é quase o dobro dessa aqui. Mas foi tanta presença, o Zé de Jesus sendo usado por louvor e tudo, que eu peguei e falei assim, agora eu vou falar o seguinte para você, que está com muleta em bengala. Levanta, põe nas costas, sai andando. Nem orei para todo mundo. Mas foi uns 8 assim, ou 10 pegaram e saíram. Quando Deus está abençoando, pessoal, é só crer que Deus abençoa. Naquele caso lá de Catandu, você vê, quando aquele rapaz estava andando e correndo lá, aquele que chegou carregado, um homem sentado no corredor, pegou a mulher dele, levantou, pôs nas costas. Você foi curado também? Posso, foi embora. É o que Deus faz, quer dizer. Então você tem que prestar atenção nos detalhes. Maestro, coloca para mim aí o Belzonte, como eles dizem. O povo de Deus enche a Igreja da Graça em Belo Horizonte, Minas Gerais, para ouvir a palavra de fé ministrada pelo missionário R.R. Soares. Em verdade eu digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Irmão, nós não estamos sabendo traduzir para as pessoas. Nós estamos igual a qualquer outra religião, cheio de dogma, de credo, de ensinamento de homem, e falando, tem que fazer isso para você ser salvo, você não tem que fazer nada disso, você tem que crer em Jesus e seguir a Bíblia Sagrada, que você vai para o céu. É isso que é diferente, mas não estamos sabendo fazer. Não estamos sabendo ensinar as pessoas que elas podem ser curadas. E não importa o problema, Deus vem, no mínimo, para dar força para a pessoa. Cheia de fé, esta senhora conversa com a nossa equipe antes do culto. Tem problema de diabetes, aí você vê como é que tá. Eu já cansei de tomar remédio, tô tomando remédio, não resolvendo nada.
Eu falei assim, hoje eu vou lá que Deus vai me curar em nome de Jesus. Após a oração da fé, o poder de Deus inicia a cura. Depois da oração, não tô aguentando nem pisar no chão, agora eu já tô pisando aí, ó. Como é que a senhora chegou andando aqui antes? Eu cheguei aqui de muleta, não tá aguentando nem andar. Cadê a muleta da senhora? Ali. Traz aqui. Há quanto tempo você está com essa muleta? Já tem uns 3 anos que eu tô andando. Mostra como é que você chegou andando aqui hoje. Igualzinho. Eu cheguei assim, ó. Fazendo a mesma careta e Eu tudo. não tô aguentando nem pisar no chão. Agora põe ela nas costas. Ele falou que eu ia perder minha perna, mas Não. Deus não vai deixar. Jesus já deu para a senhora. Põe a muleta nas costas, irmã. Hoje é nova vida. Pode andar tranquila aqui agora. Olha só, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha que coisa. Vai, irmã. Vai mais, irmã. Perna dela, uma está normal, outra está o dobro de tamanho. Mas Deus vai emagrecer também. Anda correndo agora. Dá uma corridinha, dá uma corridinha. Aí, pronto, já está boa. Mancando, Dona Fátima chega para a oração da fé e, após o clamor, também recebe a bênção. Essa perna. Aham. Agora estou sentindo aliviado. Não, vai andar normal aqui agora. Isso, vai andando. Vai andando e já está até correndo já, pessoal. Olha aí, pessoal. Ela está mancando a perna. Essa é do meu time, não tem tempo ruim, não. No final do culto, Fátima conversa com a nossa equipe. Há 10 anos com esse problema que eu tenho de coluna, né? E desgaste nos quadril e no joelho. Eu estou guardando cirurgia para vir aqui em Belo Horizonte fazer cirurgia. Eu trabalho em escola e eu sou servente escolar. Eu tive que entrar com um laudo médico e me desviaram da função para me ficar com atendimento de criança. E caminhar, está caminhando sem dor agora? Agora eu estou caminhando mais firme do que eu cheguei. Só já andou um pouquinho hoje? E ficou, então fique em pé que eu quero ver a senhora aqui. Isso. Olha, vai devagar. Vai devagar. Vem devagar. Tira a mão um pouquinho dela e vai segurar a senhora aí. Isso. Anda agora sem segurar. Não, isso, vai andando. Isso, está andando bem, sozinho. Cuidado, fica do lado, irmão, fica do lado. Isso é gente preciosa. Olha só, pessoal. Que coisa linda, pessoal. A senhora está andando bem, irmã. Deus está com a senhora. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo ver. Não aqui não, venha pra cá, venha conhecer. Há 8 anos, pessoal, que ela está com essa paralisia aí. Diz que é desde 8 anos que ela não anda. Já está com quanto? 70? 85. 85? Quantos anos faz que a senhora não estava andando? Desde que eu paralisia, eu tinha 9 anos. Já tinha 9 anos, deu paralisia. Até hoje. Até hoje? Aham. Fica de pé de novo agora aqui. Fica de pé. Fica de pé. Agora vem cá falar comigo mais perto. Nós somos amigos. Vai chegando. Isso. Isso. Tá melhor? Tá melhor? Ah, glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Agora, irmão, nós vamos passar para outro estudo, porque sem a palavra de Deus nós não somos nada, nós não podemos nada. Jesus, que é a palavra de sem mim, nada podeis fazer. Nós vamos agora para o Salmo 37. Temos aqui boas lições. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E o Davi aqui, ele abriu o coração, contando aquilo que ele aprendeu com o Senhor, que é muita coisa para nós, em nome do Senhor. Ele começa falando o seguinte, no versículo 9, ele fala, porque os malfeitores, os que não obedecem a Deus, serão desarraigados. Pode esperar que isso é verdade. Mais cedo ou mais tarde, todo aquele que combate o Criador, eu não sei porque é que a pessoa se insurge contra o Criador, porque no mínimo ela tinha que fazer uma averiguação. Estão dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, é o meu Criador, então eu vou ver se isso é verdade. Mas não,
não quer nem saber da coisa. Pega uma bandeira política, uma bandeira religiosa e de qualquer outro tipo de bandeira e começa a combater aquilo que Deus declara na palavra dele. E ele diz, os malfeitores, quem faz isso é um malfeitor, serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que terra é essa? É o entendimento que nos espera no outro lado da vida, principalmente quando Jesus voltar. O que nós temos agora é um arzinho daquele entendimento. E já conseguimos curas, libertações, endireitar muitas pessoas que estão na criminalidade, estão no pecado. Essas pessoas então começam melhor por causa desse arzinho do entendimento. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando ele então vai destruir o anticristo que estão ensaiando por aí para ser, e só com o sopro da boca dele, ele vai desmanchar todinho, e esse anticristo vai ser poderosíssimo, vai ser um homem super admirável. As armas mais temíveis que hoje as que existem são brinquedinho perto delas, estarão na mão dele, e a maioria vai reverenciá-lo, ele vai sentar no templo de Deus se dizendo Deus. Aí Jesus vem buscar a igreja, vai ser uma coisa como jamais foi vista. E quando ele vier, os perdidos vão ficar desesperados, porque vão ficar por aqui, serão condenados. Então, Jesus vem buscar a sua igreja e o anticristo vai servir só aquele sopro. E nós, então, do outro lado, vamos receber corpos glorificados que estiverem morrido, os que estiverem vivos serão transformados, serão o mesmo tipo de corpo, mas não vamos precedê-los, eles vão na nossa frente e nós depois, pela ordem, né? Aí o que vai ocorrer? Nós vamos herdar a terra, o entendimento. Diz a palavra que nós vamos conhecer Deus tanto como Ele nos conhece, modo perfeito. Quem não for para os céus com Jesus, tomar outra decisão, vai se arrepender amargamente, mas não vai ter mais jeito. Vai ser toda a eternidade no tormento e nós toda a eternidade no mundo do entendimento. E isso vai ser muito grande, que temos é só um arzinho hoje ainda pequeno. Pois ainda um pouco, o ímpio não existirá, mas tem que esperar esse pouco. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos, quem é manso? Hoje em dia, manso é sinônimo de coisa errada, porque o pessoal é mau. Manso é aquele que se dobra diante de Deus, aquele que aceita Jesus, aquele que aceita a paz de Deus e para de discutir, de fazer o que não presta e precisa se pregar o Evangelho. Há muita coisa errada por aí. Mas os mansos herdarão a terra, essa é a terra do entendimento, e se deleitarão na abundância de paz. Paz aqui é solução de qualquer tipo de problema. Então nós vamos herdar essa terra, ainda não herdamos, ainda temos que lutar pela fé, mas já com esse arzinho que Deus nos dá, nós já melhoramos muito, mas chegará o tempo em que essas coisas todas vão acontecer. E o ímpio não existirá mais, nós vamos herdar o entendimento e vamos ser como Deus é, não criando coisas, mas como conhecendo e vivendo sob a dependência dele, mas vai ser muito lindo. Vamos ser pessoas que nem se compara o que vamos ser com o melhor que vive aqui na terra. Isso não vai ter nem comparação, é outra história. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão, terão muito prazer na abundância de paz, de solução dos problemas, de realização. Dizer que hoje nós não temos problemas, temos, às vezes até sentimos que poderíamos ter mais, mas ainda estamos limitados. Mas temos que andar mais um pouco perto do Senhor, vamos conseguindo mais. Mas mesmo que você consiga muito, isso aqui só depois da segunda vinda de Jesus. Aí nós estaremos deleitando na abundância de paz. Vamos pular agora para o versículo de número 34 do mesmo Salmo. O rei Davi aqui volta a bater nessa tecla. Ele diz assim: espera no Senhor.
hoje é esperar. E guarda o seu caminho, o caminho da fé que Ele deu. O caminho é dele, mas Ele deu para mim, dá para você. É um caminho personalíssimo. Só você pode andar nesse caminho, o outro não pode. A esposa não pode andar no caminho do marido, nem o marido no caminho da esposa. Sendo dois num só corpo, não tem jeito. Mas quando ele vier, ele quer ver que nós guardamos o caminho nosso, que é um caminho de santidade, de honestidade, de fidelidade ao Senhor. Aqueles que estão pulando a cerca, coitado deles, vão descobrir que pularam para o lado errado. Acham-se algum deles poderosíssimo, né? Tem quem quer nos braços, coitado. Você tem que ter nos seus braços aquele ou aquela. Se você é homem, é aquela. Se você é mulher, é aquele que Deus deu. Serão dois num só corpo. Aí sim, vocês estão um no braço do outro. Se entra um terceiro aqui, coitado dele, e coitado de quem deixou entrar, ou dos dois que deixaram entrar. Não pode. Então, espera no Senhor e guarda o seu caminho. Eu tenho que guardar o meu. E se eu não guardar? Você sabia que tinha que guardar. Então, você precisa aprender e guardar, e vigiar. E te exaltará para herdares a terra. Está vendo aqui? Não basta só dizer, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos escolhidos. Então, nós precisamos aqui agora de ver o que Deus está falando. Ele vai nos exaltar na fé. E a gente vai fazer mais do que deveríamos ter feito. Um exemplo disso é Jabes, que nasceu com dor, era um coitado. A palavra Jabes significa nascido com dor. A mãe colocou esse nome dele. Mas quando ele entendeu o que tinha que fazer, ele disse, fez uma oração a Deus: se tu amplificares os meus termos, se tu fizeres isso, então tu serás o meu Deus. Aí tem a reticência ali, que é a gente colocar nossas palavras. Quer dizer, ele entendeu, e você vai entender também, eu preciso ser essa pessoa, eu tenho que atingir esse alvo. Deus quer te exaltar para você herdar a terra. Mas quando? Quando você esperar no Senhor e guardar o seu caminho. Então, tem duas coisas precedentes que tem que ser feito primeiro. Esperar no Senhor. Você vai aprender a esperar na palavra dEle e vai guardar o seu caminho. Porque tudo que o inimigo quer é fazer você querer pular cerca, conseguir coisas que não deveriam estar no seu bolso, porque são desonestas, e Deus não vai apoiar a desonestidade. Então, tudo isso nós temos que aprender. Para quê? Para sermos essa bênção. E te exaltará para herdares a terra, tu o verás. Não é uma coisa que você não vai ver, não. Vai ver se você quiser. Se você não quer, coitado, vai continuar de mal a pior. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Eles vão ser desarraigados da posição deles. Vão chorar amargamente, vão pedir até que as montanhas caiam sobre eles, que não aguentam tanta derrota, mas tiveram a oportunidade. Por isso Deus levanta os servos deles para pregar. Em alguns lugares, os servos pagam um preço tremendo. Um dia desse na Índia, um pastor brasileiro foi preso, estava pregando numa igreja, a polícia chegou. A igreja foi confiscada, perdeu o prédio dela, passou para o governo. Ele recebeu logo a deportação, persona não grata naquele país, naquele estado. Por quê? Estava pregando o Evangelho, falando de Jesus. Se ele estivesse dizendo que ele era um Deus, não tinha problema nenhum. Lá está cheio de deuses que se criam para fazer enganar o povo, mas não pode falar de Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. É isso que os ímpios temem, é que o povo conheça a verdade, verdade espiritual. Vai escutando aqui. E verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Então, isso acontece, mas aquele cara é ímpio, aquela mulher é ímpia, como é que ela está prosperando tanto? O rei Davi disse, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou pouco tempo,
passa, e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Não teve condição de encontrar, porque não existe mais. Nota o homem sincero e considera o seu caminho, e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Então vamos ver bem aqui agora. Nós temos que observar o homem sincero e considerar o que é reto. Eu vou ser como esse homem, mas eu só vou fazer o que é reto. O que é reto? É o que está na palavra de Deus. Aí você vai ser abençoado, porque o futuro desse homem será de paz. Então é um bom exemplo que nós temos, esses que serviram a Deus e que servem hoje, verdadeiramente servem. Porque tem gente que começou a servir, mas já se vendeu ao inimigo. Já entrou para o mundo do erro, e isso não pode acontecer conosco de maneira nenhuma. Nós somos de Deus para sempre ser dele em nome de Cristo.